Olá, planeta! Eu sou Jaqueline Meirelles e você está no Planeta ESG. Na verdade, eu vou te contar uma coisa. Eu sou teimosa, sou persistente, agora com esse novo projeto, eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Planeta ESG é o meu novo podcast e aqui eu vou falar para vocês sobre ESG em diversos segmentos da sociedade. Eu tenho certeza que vocês vão amar. ESG, na verdade, são 3 letrinhas que estão em inglês. Tem muita gente que não sabe, fica perguntando o que é, mas eu tenho certeza que você já pratica ESG na sua vida. Em português, essas letrinhas significam ambiental, social e governança. Então, quando você fala em ambiental, você fala em sustentabilidade. Quando você fala em social, você fala seu relacionamento com a comunidade, com as pessoas carentes. E quando você fala em governança, você está falando de compliance, transparência, dentro dos relacionamentos com seus stakeholders, quer dizer, com as partes interessadas, né, dentro das empresas. Então, tudo isso hoje faz parte de uma agenda que é impossível voltar atrás. Então, como esse planeta ESG, que você vai começar a acompanhar agora, ele é bastante provocativo para a sociedade, eu quero saber como é que você está engajado. Como são essas cobranças suas com a questão de sustentabilidade, com os relacionamentos. E aí eu quero trazer para vocês esses diversos temas e cada dia, cada podcast, eu quero trazer um assunto diferente. Este de hoje eu estou trazendo ESG no futebol. E para falar comigo sobre ESG no futebol, eu convidei a diretora executiva, agora peraí que eu tenho que fazer uma cola, do Instituto Corporativo de uma grande empresa de cosméticos. Ah, Jaque, mas o que uma empresa de cosméticos tem a ver com futebol? Nesse caso tem tudo, e você vai descobrir por quê. Daniela Grelan, que bom ter você aqui comigo nessa estreia. Jaqueline, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com o pessoal do Planeta ESG. Nossa, olha assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto Avon. Por quê? Porque eu já dei spoiler, né? Eu já falei, né? Já falou. Eu queria que você então se apresentasse e dissesse Claro. o porquê que uma empresa cosmética, que no caso é a Avon, está relacionada ou tem alguma relação com o futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Com prazer. Meu nome é Daniela Grelan, como você disse, eu sou diretora executiva do Instituto Avon. O Instituto Avon é o braço de investimento social da marca Avon, uma marca que tem 138 anos no mundo e o Instituto Avon comemora esse ano 20 anos no Brasil. O Instituto Avon se dedica às causas de interesse da mulher e essas causas são escolhidas conversando com a própria mulher. Então, ao longo das décadas, nós temos conversado com as mulheres perguntando: quais são os temas sociais mais urgentes para você? E esses temas, de forma recorrente e consistente, têm sido a atenção ao câncer de mama e o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. É justamente nessa última causa, o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas, que o futebol e a cosmética, digamos assim, se aproximam. Eu penso no futebol como uma enorme plataforma cultural. Aliás, o esporte pode ser compreendido como uma enorme plataforma cultural. E em qualquer mudança sustentável que você pense, é importante compreender que antes que as mudanças aconteçam na política ou até mesmo nos negócios, é importante que ela aconteça antes na cultura. E é olhando para essa questão da cultura e a capacidade que ela tem de influenciar atitudes e comportamentos que o Instituto Avon, em 2019, lançou uma iniciativa chamada Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. E qual não foi nossa surpresa ao receber o seu contato por meio do São Paulo Futebol Clube para se tornar signatários. O São Paulo Futebol Clube se tornou o primeiro clube de futebol signatário da Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. É aí que começou essa nossa história de aproximação, porque a gente compreendeu que o futebol é, sim, uma enorme alavanca de conscientização, de transformação social e, portanto, tem um papel protagonista, especialmente no Brasil, que tem uma paixão pelo futebol em qualquer mudança social ambiental. Eu acredito muito. Eu sempre falo que o futebol é um objeto de transformação social, porque aí você está falando para milhões e milhões de pessoas, né?
Quando a gente fala eu sei até que o Instituto Avon fez uma pesquisa que durou muitos anos, né? Essa pesquisa que é sobre a violência de meninas e mulheres em dias de jogos de futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é um tema que impacta bastante. Quando você fala que em dias de jogos a violência contra a mulher aumenta, era uma coisa assim que eu não sabia e tenho certeza que muita gente também desconhece. Mas quando você vem com uma pesquisa tão abrangente, tão profunda como essa, você fala, gente, isso faz sentido. Então, como é que isso aconteceu, sabe? O que foi que motivou o Instituto Avon a fazer esse tipo de campanha? Eu sei que antes o Instituto Avon ele era focado mais no câncer de mama, e aí depois partiu para... Então, eu queria que você falasse sobre essa transição do câncer de mama, ou se continuam as duas ações, e o que motivou o Instituto Avon a fazer essa pesquisa e levantar esses números? No que diz respeito às causas, a gente continua com a causa da atenção ao câncer de mama e, em paralelo, trabalhamos, né, em 2008, a gente abraçou a causa do enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. E a questão da pesquisa, né? Essa pesquisa teve a intenção de quantificar e confirmar uma correlação na prática que as pessoas já imaginavam que existiam. Então, o Instituto Avon, ao conversar com a rede de proteção à mulher em situação de violência, muitas vezes ouvia: e quando é dia depois do jogo, então, a casa da mulher brasileira está lotada, a delegacia da mulher está lotada. Se é dia de jogo, então, nossa, eu já sei que no dia seguinte vai ser um caos. A gente ouvia muito esse tipo de declaração. E aí a gente começou a tentar entender se essa correlação de fato existia. E aí, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós nos debruçamos sobre os dados de 5 capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. E começamos a levantar os números de registros de ameaça e boletins de ocorrência de lesão corporal nos dias dos jogos do Campeonato Brasileiro versus os dias que não tinham jogos. E, de fato, essa correlação ficou muito clara. É importante fazer a distinção, né? Correlação não é nexo causal. Não é que o futebol cause a violência, mas o futebol está ligado a uma série de emblemas de comportamento, como o consumo de álcool, uma certa explosão ali de agressividade, muitas vezes, que deflagra episódios de violência. O que a gente observou nos números é que nas cidades em que o time daquela cidade joga, há um aumento de 23% nos registros de ameaça de violência contra as mulheres. E quando o jogo acontece naquela própria cidade, o número de boletins de ocorrência de lesão corporal aumenta em 26% nos dias de jogos. Ou seja, é uma correlação muito clara. Uhum. E aí a gente perguntou, poxa, será que é só no Brasil que isso acontece? Então a pesquisa também tem uma fase importante de pesquisa de outros estudos que porventura existam no mundo. Não existia nenhum estudo assim no Brasil, mas existiam estudos semelhantes, por exemplo, olhando para os jogos da NFL, que é a National Football League, a liga de futebol americano lá nos Estados Unidos, que demonstra a mesma correlação. É mesmo? Então, isso é um problema universal. Parece que sim. Parece que há muito claramente essa correlação entre futebol e aumento da violência contra a mulher, e o link entre as duas coisas passa pelo consumo de álcool. Não dá para não negar. Não que o consumo de álcool em si seja responsável pela violência, né? Mas ele tem um efeito que inibe, digamos assim, aquela parte do cérebro que censura as ações mais violentas. Então, há sim uma correlação. E quando a gente sabe que há uma correlação, a gente sabe também que há interesse da empresa, já entrando no tema bem da sustentabilidade, do ESG, administrar aquilo que muitas vezes as empresas chamam de externalidades, ou seja, aquelas implicações da sua atividade fim que não são necessariamente desejáveis, mas que fazem parte
do impacto social que aquela atividade tem e que, portanto, é de interesse das empresas monitorar e, se houver algum impacto negativo, mitigar esse impacto negativo. Foi essa visão que o São Paulo Futebol Clube teve, sob a sua liderança, e foi por isso que eles nos procuraram, sendo depois seguido por outros times de futebol, né? Entendendo, portanto, que o futebol tem essa correlação com o aumento de violência, é, portanto, parte de um ecossistema, né, que tem interesse em resolver esse problema, foi o primeiro a pisar na arena, por assim dizer, para assumir o seu papel e ser parte da solução. Então, tem muita coisa que os clubes de futebol podem fazer com relação a isso, até preocupados com isso, né? Mas você acha que, quanto tempo você acha que isso pode demorar? Porque hoje nós temos aí 3 clubes de futebol, eu acho que signatários do Instituto Avon, né? Que é o São Paulo Futebol Clube, a Portuguesa e a Esporte Clube Recife. Correto. Os 3. Então, a gente tem interesse que esse número aumente, Sem até dúvida. por conta dessa pesquisa. O Instituto Avon tem feito alguma ação para externalizar, colocar mais evidente essa pesquisa para que esses clubes de futebol possam trabalhar alguma coisa dentro desse setor? O que é que você acha? Porque, assim, podia, né? Os clubes de futebol, eles podem se mobilizar, mas eu acho que se todos eles tiverem acesso a essas informações, e ainda mais quando a gente fala sobre ESG, né, a gente está falando sobre o cuidado com a mulher, a gente está falando sobre o respeito com a mulher, a gente está falando... Aí entra futebol feminino, né? E tem uma série de situações aí que o futebol, ele precisa olhar para a mulher, né? Diversos segmentos que o futebol precisa olhar para a mulher. Então, eu acho que o Instituto Avon, ele é motivador. Essa pesquisa que vocês fizeram e ter talvez um número maior de clubes fazendo parte da coalizão, eu acho que seria assim... Por que vocês não fazem um trabalho para os clubes de futebol para poder ter mais adesão e botar essa galera para pensar? Não é verdade? É uma boa ideia, Jaqueline. É uma boa ideia fazer um trabalho, digamos, direcionado para os clubes de futebol, mas uma das alavancas mais poderosas para mover os corpos administrativos, né, a administração dos clubes de futebol, é a própria torcida feminina. Porque todos os clubes têm uma torcida feminina. E quando essas mulheres se unem para pressionar por uma ação, para verem seus interesses refletidos no clube que elas amam, no clube que elas defendem, elas conseguem mover ações, né? Então, o Instituto Avon, na verdade, divulgou essa pesquisa de forma massiva, mas existe sim uma oportunidade de fazer um trabalho setorial, como você está propondo no evento Arena ESG. Então, é muito importante. E aqui eu quero enfatizar esse poder que o esporte e o futebol têm através de uma história, Jaqueline, se você me permite. Claro! É uma história que, na verdade, eu sou fascinada com ela. É a história dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Olímpicos modernos foram recriados por um nobre, um membro da aristocracia francesa chamada Barão de Coubertin. E ele reorganizou os Jogos Olímpicos como uma alavanca de educação da juventude europeia em valores. Por isso que o Comitê Olímpico Internacional, toda vez que ele organiza os Jogos Olímpicos em um país, como foi no Rio de Janeiro, né, no caso do Brasil, junto com a organização dos Jogos em si, vai um grupo que planeja o legado que aqueles Jogos vão deixar para aquela cidade e aquele país. Esse grupo que planeja o legado, planeja uma série de ações ambientais, sociais, que sejam benéficas para o país sede e que promovam uma mudança sustentável no país sede, ou seja, está na raiz, na origem mesmo dos Jogos Olímpicos modernos, essa noção de que o esporte pode ser e deve ser uma alavanca de formação de valores e de transformação sistêmica benéfica para benefício de todos, né? E agora indo já para a história dos Jogos Paralímpicos, que eu acho também igualmente fascinante. Os Jogos Paralímpicos foram propostos por um médico neurologista de origem judia chamado Ludovic Gutmann.
Esse médico nasceu na Alemanha, pré-nazismo ainda, numa família ortodoxa judia. Ele atendia num hospital na Alemanha, mas teve que fugir com a família. Ele conseguiu escapar com a família quando o regime nazista se impôs na Alemanha. E ele conseguiu se estabelecer no Reino Unido. E naquela época ele se tornou diretor de um hospital de reabilitação de feridos na guerra. E naquela época, os feridos, né, as pessoas paralisadas na guerra ou em qualquer tipo de conflito, eles tinham uma expectativa de vida média, olha só, de 6 meses. A expectativa de vida de uma pessoa paralisada era de 6 meses. Porque basicamente o que eles faziam eles dopavam a pessoa com remédios para ela suportar a dor e iam administrando ali essa existência, controlando a dor, basicamente era o que eles faziam. E aí ele pensou que o esporte poderia ser uma alavanca de reabilitação e começou a promover jogos entre as pessoas que estavam ali na cadeira de rodas, em tratamento, jogos de basquete. Foi muito criticado, porque para que eles conseguissem ter lucidez para jogar, ele teve que diminuir a dose de analgésicos. Então, todo mundo falou, você tá louco, você tá fazendo essas pessoas passarem dor. Mas ele apostou nisso e começava a promover jogos entre os médicos e os cadeirantes. E logo ele viu que os cadeirantes ganhavam dos médicos e viu como isso era uma alavanca que, de fato, abria outros horizontes de possibilidades para as pessoas sendo reabilitadas. E assim surgiram os Jogos Paralímpicos, ele propôs. E aí eles se sentem até motivados por alguma causa, né? Exatamente. Os cadeirantes, no caso, se sentiam motivados por alguma causa, lutavam por alguma coisa, porque até então a vida deles tinha acabado, porque não tinha sentido. E eu acho isso daí incrível, porque quando a gente fala, eu costumo falar que todo projeto nasce de uma motivação e essa motivação vem de uma necessidade. E é exatamente isso que esse médico fez. Ele se sentiu motivado a criar um projeto por conta de uma necessidade que ele via que, essas pessoas, elas existem, elas não precisam ter um fim na vida, né? A vida não precisa ser encurtada, muito pelo contrário. O que ele deu? Ele deu a possibilidade de uma longevidade que ninguém acreditava que tinha. E eu não sabia dessa história, realmente a história é linda. É uma história fascinante, mostra muito o poder do esporte, que é o poder do futebol, só que eu diria que o poder do futebol está ainda ampliado pelo fator paixão. O futebol mexe com a paixão. Ele é uma língua. Futebol é identidade, futebol é emoção. Então, por meio do futebol, a gente consegue falar com as pessoas num lugar, no coração, que nenhum discurso consegue. E isso é um privilégio que traz consigo uma série de responsabilidades. E eu acho que está na hora do futebol, especialmente no Brasil, exercer esse poder de forma consciente e responsável. E não só reagindo às demandas sociais do momento, mas pautando a conversa. Mas eu vou fazer um complemento até. Eu acho que isso tudo volta a ser uma questão cultural, né? Esse bate-papo aqui tá ficando bom. Porque agora eu vou entrar num aspecto que eu acho que é super importante. O futebol é um esporte, né? Até então a gente sabe, a nossa cultura é machista. Sim. E o esporte reflete. E acontece que se a gente não tiver uma boa governança, se a gente não tiver um líder que esteja engajado, que acredite nisso que a gente está falando, vai continuar tudo igual. Exato. Só que hoje em dia, a própria sociedade, a gente vê a Copa do Mundo, né, de futebol feminino, o tanto que ela está cobrando da sociedade, tanto que existem 4, inclusive, eu vou até dar uma olhada aqui, existem 4 aspectos que o futebol feminino está dando de exemplo para o futebol masculino. Menos simulação, não tem simulação, elas estão lá para jogar o jogo, né, para competir realmente, elas são fiéis àquilo que elas estão fazendo, elas não fazem corpo mole, não tem aquela história de ficar caindo, pedindo falta e tal, não sei o quê, sabe, ficar... Então, é uma outra postura de jogo. E eu acho que está sendo um exemplo para o futebol masculino essa mudança.
Eu acho que é fundamental hoje a gente olhar para essas meninas que estão jogando bola e ter principalmente essa consciência da governança, né? Do grande líder, do dirigente, quem está com a caneta na mão, chegar e falar assim, escuta, vamos fazer a diferença, vamos começar a agir aqui. Porque é isso que falta, né? Porque não adianta se você tem, de repente, grandes ideias, você quer fazer alguma coisa, você quer mexer, mas você não tem a oportunidade, não tem o apoio de quem deve te dar o apoio para você construir algo novo. Exatamente. Eu acho que esse tema da governança, ele estrutura as boas intenções, as boas iniciativas e as boas práticas, né? Sem a governança que forneça, digamos assim, um arcabouço corporativo ou institucional para que essas práticas se perenizem, Se perde no meio do caminho. Sim, as diversas iniciativas são apenas protótipos que podem se perder ao longo do tempo ou com a mudança de pessoas na organização. Já quando essas iniciativas tornam-se parte da cultura de uma empresa, da visão de um líder e são incorporadas aos mecanismos de governança daquela instituição, aí sim a gente tem uma transformação sustentável. Então, assim, entrando nesse tema de governança, né, é importante talvez a gente começar com uma definição. Eu gosto muito daquela definição tão simples de governança que diz que governança é quem fala com quem sobre o quê numa instituição ou numa empresa. Ou seja, como as decisões são tomadas, como elas são compartilhadas, como elas são desdobradas em processos, em políticas, em protocolos. Tudo isso é governança. Então, eu concordo com você, está na hora do futebol abraçar esse tema. E como um setor, mais do que a partir da visão de um dirigente apenas, mas como um setor, compreendendo que as mudanças que a gente quer ver na sociedade, no meio ambiente, começam por mudanças culturais e entendendo que o futebol tem uma via privilegiada para o coração das pessoas, aquela que vai no coração e ajuda de fato a expandir consciência, que ajuda de fato a mudar comportamentos e que essa via privilegiada vem cercada de expectativas. Expectativas, claro, sobre a performance do time, lógico, mas também expectativas sobre a cultura daquele clube. Porque, repara, quando a gente fala, né, futebol, é identidade. Imagina, Jaqueline, vamos fazer um exercício mental aqui. Vou te propor um exercício mental. Imagina que você está recebendo um ET e levando no estádio do Morumbi para ver o jogo do São Paulo Futebol Clube. Você explica as regras, esse ET é extremamente inteligente, rapidinho ele entende como funciona o jogo e consegue acompanhar ali as jogadas. E ele vê aquela torcida vibrando, as pessoas indo à loucura, e ele vira para você e fala, tá, tudo bem, mas é totalmente lógico, totalmente compreensível, mas por que esse pessoal tá aí gritando, chorando e vibrando com isso? O que há de tão emocionante nisso? Quer dizer, é algo que ultrapassa o simples jogo. Tem a ver com identidade, porque esse é meu time. É esse aquela time que me representa. Esse senso de representatividade, de identidade que o torcedor tem com o time e que cria essa fidelidade, ele também pode e deve estar atrelado em valores. Então, esses valores têm que estar harmonizados. Eu quero que o meu time, claro, tenha performance, mas eu quero também que o meu time represente os meus valores. E imagina toda a torcida feminina, e não só a torcida feminina, a torcida masculina também. Ela quer um time que represente os valores que para eles são importantes, são urgentes. E eu posso te afirmar, porque o Instituto Avon conversa com mulheres e ouve as mulheres há décadas. Quando a gente pergunta para as mulheres qual é a questão social mais urgente na sua opinião, entre as duas maiores causas está a violência contra mulheres e meninas. Você vê? É uma situação que realmente... é uma coisa que eu falo. O clube de futebol, quando você tem esse propósito dentro, quando você tem essa visão, quando você percebe que
esse clube, ele se preocupa com isso também e valoriza até mesmo o futebol feminino e procura trabalhar esses valores internamente. O que ele faz? Ele espelha isso para fora. E quando você espelha isso para fora, você está falando para milhões e milhões de pessoas. Então, eu acho que é fundamental o futebol hoje ter uma outra postura. Ele está, sim, engajado com as práticas ESG de uma forma abrangente. A gente está falando aí sobre sustentabilidade, sobre consumo, sobre arenas sustentáveis. Então, tem uma série de motivações e uma série de possibilidades que os clubes de futebol eles podem se transformar para se tornar mais sustentáveis, mais, que respeitam mais valores que a própria sociedade machista, né? Ela implantou. E você sabe uma coisa que eu estou notando? Os jovens, a galerinha mais jovem, né? E você vai falar 18, 20 anos, 23, 25 anos. Eles têm uma outra cultura com relação a isso. Sim. Né? É totalmente diferente. Então, quando você conversa sobre isso com esse pessoal, fala assim, mas por que racismo? Nem eles entendem. Uhum. E o racismo parte de quem? Não são dos jovens. Às vezes até acontece, você vê, mas a cultura dentro de casa foi que formou aquele jovem daquela forma. Sim. Mas eles são muito mais inclusivos hoje do que a minha geração, por exemplo. Sim, até porque esse é um tema que está aí no centro, digamos, do debate, né? No centro das ideias. E, de fato, você deu um excelente exemplo, o quanto o futebol tem sido uma plataforma de disputa sobre a questão do racismo, né? O jogo é, ao mesmo tempo, um espaço em que o racismo, por vezes, é cometido de uma forma absolutamente inaceitável e que os dirigentes do esporte, do futebol, tomam posições muito claras. Racismo é crime. Então, assim, se alguém não ouviu isso em outro lugar, basta assistir um jogo de futebol que você vai ver com muita clareza. Racismo é crime. Então, assim, de forma análoga, o futebol pode ser uma força pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E aí que tá, também, eu diria que a omissão não é uma opção possível. Né? Vamos ver para aqueles casos em que... E aqui eu não quero citar nenhum episódio específico ou nenhum nome específico. Eu quero mais apontar a tendência. Acho que qualquer um de nós que acompanhou o noticiário recente sobre futebol vai se lembrar de inúmeros casos de denúncias de violência sexual contra a mulher, envolvendo seja dirigentes, seja atletas, e as consequências que isso tem. Ora, se esse é um tema tão prevalente entre as pessoas, né, que estão envolvidas no mundo do futebol, é ali que deve começar a mudança. Como você falou, tem que ser de dentro para fora. Né, eu lembro que quando o São Paulo Futebol Clube procurou a colisão empresarial para se tornar signatária, ela não quis anunciar nos primeiros meses. Você lembra disso, né? Lógico. Primeiro, vocês trouxeram o tema para dentro do São Paulo. Para a organização, para a equipe administrativa. Quer dizer, vocês criaram espaços de diálogo e de conscientização dentro do São Paulo Futebol Clube para depois usar a plataforma do futebol para pautar o tema para toda a torcida. Sempre tem que ser esse o movimento, né? Porque senão acaba que se uma marca ou uma instituição ou um clube resolve falar sobre o assunto sem ter feito o necessário trabalho de transformação de dentro para fora, ela perde credibilidade e acaba sendo visto como uma marca oportunista ou como uma marca que usa um tema que está na pauta para sinalizar a virtude. E não é isso não funciona. Isso não, no mundo das mídias sociais, isso não resiste a uma análise mais aprofundada do histórico, né? Então, de fato, é importante que os clubes, que as marcas, que as empresas tomem posição sobre o tema, porque a sociedade olha para as marcas e espera delas soluções para as questões sociais e ambientais, mas também que ela o faça de forma coerente. E só se pronuncie sobre as questões que ela de fato já incorporou à sua forma de gestão, à sua cultura, às suas práticas internas e às suas práticas externas.
Mas é bem isso mesmo. Eu espero ver ainda nessa minha vida essa transformação no futebol, porque aí você vai olhar se de repente existe uma campanha bem feita, né, contra a violência de meninas e mulheres em dias de jogos de futebol, quando aquele torcedor for para um estádio ou for assistir o jogo, né, na companhia de amigos e tal, e mesmo que ele beba socialmente ou que ele queira se divertir ali, ele vai parar e pensar e falar, escuta, eu no mínimo estou fora da moda, porque está todo mundo falando, está todo mundo condenando e eu não posso, eu preciso mudar o meu comportamento, mas isso tem que começar você sabe que quando você falou aí do São Paulo colocar bom, para quem não sabe, eu estou dentro do São Paulo Futebol Clube, eu trabalho no departamento assistencial e tenho lá, implantei alguns projetos e inclusive assinei essa carta de coalizão empresarial com o Instituto Avon. E a gente, né, tem todos os meses, o Instituto Avon, ele se mobiliza para oferecer reuniões de encontros. E, assim, eu acho que é super importante isso para a gente, porque a gente vai trocando informações, né? Sim. Eu tinha criado aquela cartilha, né? Sim. Contra a violência de meninas e mulheres. Eu pude compartilhar lá dentro também para outras empresas. Mas quando a gente fala de mobilizar um clube de futebol, não é só o clube de futebol, é toda a cadeia Sim. que envolve aquele Sim. clube. Então, aqui a gente tem 20 clubes de Série A, se eu não me engano, alguma coisa assim. Quando você pega a Série A, eu já não me lembro mais dos números, mas eu não quero errar aqui, então eu prefiro não falar. Apaga isso, gente. Quando a gente tem tantos clubes de futebol, você está falando de milhões e milhões de pessoas agindo, atuando ao mesmo tempo, pensando e se movimentando ao mesmo tempo. E quando a gente assinou essa carta de coalizão, uma das coisas que eu pedi lá no São Paulo foi que a gente fizesse alguma... e não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Mas que foi assim, foi um agente motivador e que isso daí acabou ficando na história. Na abertura do Campeonato Paulista ano passado, os jogadores entraram com uma faixa do Instituto Avon falando que o São Paulo é contra a violência de meninas e mulheres. Você lembra disso? Eu não só lembro, como eu não sei se você sabe o efeito dessa ação. Né, realmente, então os jogadores do São Paulo Futebol Clube entraram em campo com uma faixa, né, falando da Ângela, que é assistente virtual do Instituto Avon, que atende as mulheres em situação de violência. Jaqueline, nunca a Ângela teve um pico tão grande de acionamento. A gente teve mais ou menos 6 a 7 mil acionamentos naquele dia. Você tá brincando? Esse é o poder do futebol. Não, é verdade. Eu não tinha te falado isso. Eu não tinha te falado isso. Você tá vendo por que a gente tem que mobilizar através do futebol, criar essa consciência para as pessoas, porque o futebol, ele realmente mobiliza, ele faz a diferença na sociedade. Sim. Eu não sabia disso. Sim, naquele dia, por causa daquela ação, a gente teve o maior pico histórico de acionamento da Ângela, né? Acho que foi um pico de 6, 7 mil pessoas que acionaram a Ângela naquele dia. Para você ver, né, como o futebol é essa plataforma de mudança cultural, de chamada para ação. É uma força maravilhosa e que a gente tem que usar a favor da vida das mulheres. Exatamente. Você vê, né, o futebol, né, a Copa do Mundo, né, de futebol feminino. O que eu acredito que está acontecendo agora é em função do ESG. Por quê? Porque hoje em dia a inclusão da mulher, tanto nos esportes e na cadeia em geral, né? Ela precisa ser mais valorizada. Sim. Então, como se falar em ESG e não se falar de inclusão de mulher ou de valorização da mulher? Nunca se teve tanta gente, tantos clubes e nunca se teve uma divulgação tão grande, uma exposição tão grande do futebol feminino como nessa Copa. Sim. E, inclusive, algumas marcas, como a própria Avon e Natura, são marcas que estão liberando a sua equipe para assistir nos momentos de jogos, né? Para que possam, naquele dia, assistir os jogos, acompanhar o campeonato. É sobre isso, né? É sobre valorizar as habilidades complementares, as competências que as mulheres trazem para a mesa. E não só em termos de performance esportiva, mas principalmente em termos de esportiva, no sentido de busca de excelência, amor pelo jogo, o esforço, a busca de excelência, tudo isso que o esporte traz para a mesa. E você vê, né? E mesmo assim, vendo toda essa
essa motivação pela inclusão, toda essa necessidade, todo esse respeito, ainda tem gente que ainda é machista e vai lá e fala assim, não, o futebol feminino é muito chato, porque a bola não rola, porque a bola não sei o quê. Sempre tem aquelas pessoas que criticam, mas essas pessoas agora estão se vendo forçadas a ficar caladas. Por quê? Porque sempre vai ter, né? Sempre vai haver a crítica, e não é isso o mais importante. O importante é que o esporte continue sendo uma alavanca de transformação social, de reconhecimento do valor da mulher, reconhecimento, de defesa dos direitos humanos. Isso é o mais importante. Você vê, a Marta tem 5 bolas de ouro, né? Sim. Pois é. Quantas bolas de ouro tem o Messi? 5. Quantas bolas de ouro tem o Cristiano Ronaldo? 5, não é, chefe? 5. Quem é o Messi, quem é o Cristiano Ronaldo e quem é a Marta nesse contexto? Fala sério, por quê? Porque ela é mulher? Ela tem a mesma quantidade de premiação que eles têm. Qual é o salário que ela recebe? Sim. Qual é o reconhecimento que ela tem? E a Marta é um exemplo, né? Ela, inclusive, foi embaixadora da Avon na marca Power Stay. Não sei se você lembra desse episódio na última Copa do Mundo, que ela marcou um gol e ela fez o símbolo da equidade salarial. Você lembra disso? Lembro. Foi muito emocionante. Foi. E ela dedicou esse gol para todas as mulheres. E é isso, né? Essa liderança inspiradora que diz, só por estar ali, só por estar naquele campo, só por estar naquela arena, só por estar naquele lugar, ela sinaliza para milhões de meninas brasileiras de que elas podem sim sonhar com isso, que elas não precisam desistir dos seus sonhos, de que elas podem ocupar esse espaço. E essa é uma força maravilhosa. E é importante também notar, Jaqueline, o quanto às vezes o futebol e o esporte antecipa algumas mudanças, né? Então, quando a Marta fez aquele gol, eu estou tentando lembrar, foi há 4 anos atrás, né? Ela fez o símbolo da equidade salarial e tal. Hoje, nesse ano, esse mês que a gente está conversando, na primeira semana desse mês de julho, foi sancionada no Brasil a lei da equidade salarial. Então, tornou-se lei. E olha como o futebol, não só para o futebol, né? Para todas as empresas, essa lei prevê que se pague o mesmo salário para a mesma função, né, para o mesmo encargo. E isso tem que ser monitorado, as empresas têm que dar transparência. Então, assim, é uma conquista importante para as mulheres, mas uma discussão que foi colocada na ordem do dia de diversas formas, mas uma delas pelo gesto da Marta, né? Então, é uma cobrança, né? Você uma vê, cobrança. Veio uma cobrança aí através do esporte, todo mundo comenta, lembra, então realmente tem que se tomar ajuda a pautar, né? Oi. Só para reformular aqui, o Messi ganhou 7 e o Cristiano Ronaldo 5. Aí, tá vendo? Messi 7, Cristiano Ronaldo 5, a Marta 5. Então, ela tá ali, né? Colada com o Cristiano Ronaldo. E aí? Ela está num seleto grupo de fenômenos do futebol. Exatamente, pois é. E aí, como é que a gente faz com isso? Qual é a visibilidade que dão a ela? Qual é o respeito pela capacidade dela? E isso não é só ela, né? São todas as jogadoras. Claro. Quando você fala o espaço que elas conquistaram, como é que elas chegaram na Copa do Mundo, são as melhores jogadoras do Brasil. E aí? Como é que está sendo visto isso? E aí, você sabe que... Agora eu já não sei mais os valores de novo, gente. Minha cabeça é péssima para isso, mas vamos lá. Eu sei que... Eu estava lendo isso, parece que o Cristiano Ronaldo, o que ele recebe em um ano, o nosso time, que está lá jogando a Copa do Mundo de futebol feminino, o time inteiro, eu acho que não recebe metade. Puxa. O time inteiro não recebe metade do que ele recebe. É o maior marqueteiro do mundo do futebol, né? Não, mas a gente está falando de salário, tá? A gente está falando de salário, o que ele recebe como jogador de futebol. Então, tudo bem, mas aí é que tá. Por que a gente não pode alcançar isso? Por que a gente não pode chegar nesse patamar? Por quê? Porque somos mulheres? Tem a ver com a audiência que a transmissão do esporte consegue atrair. E é por isso que é tão importante a gente valorizar o jogo das mulheres, assistir o jogo das mulheres, vibrar com elas, para criar essa demanda, mostrar que a gente está aí e quer assistir as nossas brasileiras, as nossas guerreiras defendendo o título para nós.
Agora, Jaqueline, tem duas maneiras de olhar essa questão, né? Aquela questão do copo meio cheio e do copo meio vazio. É verdade, elas não estão longe ainda de ganhar o que elas merecem, o que lhes era devido, né? Dada a excelência que elas alcançaram no esporte. Por outro lado, lembra que há algumas décadas atrás, a mulher brasileira era proibida por lei de jogar futebol. A não mais do que algumas poucas décadas atrás. Quer dizer, não é tão longe assim na história o momento em que as mulheres brasileiras eram proibidas por lei de praticar o esporte futebol. Não, sim, eu lembro Né? disso. Então, assim, é importante, por um lado, a gente reconhecer os avanços que já aconteceram, quer dizer, a gente, como você bem observou, essa é a Copa que tem sido mais incentivada, mais vista, algumas empresas estão liberando os funcionários para assistir os jogos das nossas atletas. Não é ainda o destaque, a proeminência, a atratividade do futebol masculino, mas também não era o que já foi há tempos atrás. Tá crescendo, mas é exatamente isso. A gente precisa continuar, a gente não pode desistir. Exatamente. Sabe, Dani, eu falo isso e eu sempre, na verdade, eu sempre falo isso, porque eu tenho um título de beleza. Eu sempre fui da televisão, da moda e da publicidade. Podcast, para mim, tá sendo, assim, uma delícia fazer. Por quê? Porque eu posso ser eu, porque a televisão, ela é toda uma caixinha, né? Tudo quadradinho, você decora, então tem... Não, e o podcast, assim, eu sou eu. Mas, assim, estar envolvida no mundo do futebol é um desafio muito grande para mim. Por quê? Porque como é que uma mulher que é do mundo da beleza, da moda, está fazendo o quê dentro do futebol? Então, eu enfrento muita dificuldade dentro das atividades que eu resolvi exercer e executar dentro do mundo do futebol. É um desafio muito grande, porque, volto a repetir, a nossa sociedade ainda é muito machista e ainda impede a mulher de tomar muitas iniciativas que, a princípio, é uma iniciativa masculina, né? Do universo masculino. Então, a mulher... E isso o futebol está fazendo agora. E isso você está certa. O que é o copo meio cheio, meio vazio? Há muito tempo não se podia jogar, agora já está se construindo uma cultura. Então, vamos incentivar. E a gente não pode permitir que esse universo machista ele continue tapando... fazendo dificultando essa evolução, não só no esporte, mas a mulher em cargos de liderança, a mulher respeitada com salários iguais, sabe? Eu não sou uma ativista, mas eu busco sempre, eu sou muito da filantropia, sabe? Eu busco sempre ajudar as pessoas menos favorecidas. Eu acho que todo mundo tem capacidade e todo mundo tem limitação também. Então, valorizar a capacidade, conhecer a capacidade do outro. O que é que você pode fazer? Como é que você atende às minhas expectativas e às minhas necessidades? Você consegue? Consigo. Então, vai lá e faz. Independente do sexo, independente da idade. Eu tenho 60 anos e uma coisa que me entristece muito é as pessoas me tolherem de fazer alguma coisa por conta da minha idade. Eu ainda me considero uma pessoa superativa, inteligente, capaz, desafiadora, competitiva. E por quê? Só porque eu tenho 60 anos, eu não posso realizar algo que uma pessoa mais jovem pode realizar também? Você já sentiu isso? Muito preconceito, muito preconceito. E além da mulher, além de ser mulher, ainda tem esse preconceito. Ainda tem esse preconceito. E é desafiador para mim também, entendeu? Isso é muito interessante você destacar esses desafios, porque essa é a aventura, esse é o chamado para a aventura. Não basta reivindicar espaço. Em algum momento você tem que ocupar o espaço. E quando você ocupa um espaço de forma pioneira, de forma protagonista, você sempre vai ser criticada. Porque o protagonista é esse, ele é o primeiro a subir no palco, ou o primeiro a entrar na arena. Essa é a definição do protagonismo. E quando você ocupa esse espaço, que ainda é pouco ocupado, ou que ninguém ocupou antes, sempre vai haver crítica. E eu gosto de citar uma fala da Brené Brown, que é muito bacana. Ela fala assim, olha, se você não estiver na arena também, a sua opinião não me interessa. Se você está só na arquibancada criticando, aquele é bom, aquele é ruim, aquele é bom, aquele é ruim. Se você não se arrisca também, se você não entrou na arena para se arriscar também ao meu lado, sua opinião não me interessa. Acho que em algum momento a gente tem que
apoderar mesmo desse papel de protagonista, com todos os riscos que ele traz, e entender que esse é o chamado, né? Porque a coragem é muito importante. Eu gosto de citar uma frase da Maya Angelou, que fala que a coragem é uma das principais virtudes, porque é ela que te permite praticar todas as outras de forma consistente. É fácil ser disciplinado um dia, é difícil ser muito disciplinada muitos dias. É fácil você ser generosa um dia, é difícil ser generosa todos os dias. É fácil você ser compassiva um dia, é difícil ser compassiva muitos dias, e por aí vai. Você pode fazer esse raciocínio com qualquer virtude. É a coragem que te conclama, né, que te desafia a praticar todas as outras virtudes de forma consistente. E esse é o trabalho da mulher. Eu acho que coragem é um adjetivo tão próximo da experiência de toda mulher, porque para ser mulher e ocupar seu espaço em todas as esferas que a gente existe e participa, a gente precisa ter muita coragem. Eu vou fazer um complemento. Chefe, quanto tempo a gente ainda tem? Não tem mais 15 minutos. Então tá. Eu vou fazer um complemento a respeito da coragem. Eu vou um pouco mais a fundo, que isso daí vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui. Atrás da coragem tem que ter amor próprio. Porque se você tem amor próprio, se você acredita em você, se você acredita naquilo que você fala, naquilo que você faz, nas suas ideias, no seu propósito, você se garante e você se defende. E isso te estimula, se você acredita em você, e isso vai te dar coragem para os desafios que você vai encontrar. Então... E talvez seja aí que a beleza e o esporte se encontram. Porque eu diria que a beleza compreendida como não só como estética, mas como ética, é uma porta de entrada para a autoaceitação, para o autocuidado, para um espaço em que a gente se cuida, a gente se respeita, a gente se consola das nossas insuficiências, mas onde a gente celebra também as nossas potências. A beleza pode ser essa porta de entrada, e o esporte também. Porque o esporte é, para muitas pessoas, uma porta de entrada para a descoberta das próprias potencialidades, para a descoberta do amor pelo esforço, a busca da excelência, a capacidade de superar frustrações, mas de vibrar com as vitórias. Esse espaço em que a gente se aperfeiçoa como comunidade, como sociedade, como torcedores e como pessoas, ele pode ser acessado pela porta da beleza e pela porta do esporte. Eu não sei se... Eu já te falei, acho que na nossa primeira conversa eu te falei que eu tive depressão, né, durante 6 anos, e foram momentos muito difíceis que eu enfrentei. Mas por quê? Porque eu deixei de ser eu para ser quem aquele contexto que eu estava inserida queria que eu fosse. E foi assim, sair da depressão sozinha, foi um espetáculo que só eu assisti, né, que só eu vivi, que só eu vibrei, só eu aplaudi, porque hoje eu sou na essência quem eu sou de fato e quem eu era lá na minha adolescência, quando, né, ainda era dona de mim mesma. Hoje eu volto a ser dona de mim mesma. Então, a minha defesa, porque a gente sabe, principalmente depois da pandemia, né, entrou muito essa questão da saúde emocional, as pessoas... a população aumentou muito, né? Esse índice de doença emocional, a aceitação de si mesmo, né? O fato de ter que voltar para dentro de casa, as pessoas estão exteriorizando tanto, né? Estão vivendo tanto do lado de fora, mas na hora da introspecção, na hora de você viver com você mesmo, dentro da sua própria casa, ou dentro da sua casa real, né? Debaixo da sua pele. Você tem muita dificuldade. Então... Isso, quando a gente fala de coragem, de amor próprio e de autoestima, tá tudo muito vinculado. Porque se você é dono de você, protagonista da sua própria história, você administra a sua essência e faz valer aquilo que você acredita. Independente se o outro não acredita em você, que é o que acontece muito comigo. Eu sou muito, às vezes... não estou aqui para falar de mim, mas acabo falando de mim porque eu também faço parte do contexto. Na verdade, é assim, aquilo que eu falo, né? O que me motivou a chegar até aqui são as necessidades que eu tive no passado.
Então, essas necessidades me motivaram a criar novos projetos em que eu pudesse falar, em que eu pudesse trazer. A Arena ESG é um desses projetos, e junto com ela vem outros projetos também. Não é nem que virão, eles já estão vindo outros projetos também. E o Planeta ESG também. Por quê? Porque tudo isso é motivação para fazer a diferença na sociedade. O meu objetivo é deixar aqui uma história, fincar uma bandeira. Sabe, fazer com que as pessoas acreditem nelas. O que é que... E o Planeta ESG, na verdade, ele abrange... Quando você fala de Planeta ESG, você é um planeta, eu sou um planeta, eu cocrio a minha existência, você cocria a sua existência. E quando se fala em ESG, nós temos na nossa vida, no nosso ecossistema, no nosso cocriar a nossa existência, a gente tem o ESG implantado. O que é o E? O que é o ambiental? Como é que eu cuido do meu meio ambiente? Né? Eu descarto muita coisa, eu produzo muito lixo. Como é que eu cuido do social? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Essa relação interpessoal, ela é transparente? Ela não é transparente? Eu uso as pessoas? Eu não uso as pessoas? Você está entendendo? E como é que eu administro a minha vida? Sim. Né? Sim. A parte de governança, como que eu administro a minha vida? Então, eu acho que o Planeta ESG, ele já começa de dentro, sim, sabe? É o seu ecossistema interno, aquilo que você pensa com aquilo que você faz. Isso está em comum acordo? O que eu sinto e o que eu penso estão se comunicando fielmente? Então, eu acho que começa aí. E a partir daí, a gente começa a se relacionar com as outras pessoas e cobrar do nosso entorno aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que é uma mudança de postura, uma mudança de comportamento que é fundamental nos tempos de hoje. Por quê? Porque as pessoas olhavam para mim porque queriam me manipular, queriam me controlar, queriam que eu andasse assim, andasse assado. Mas por que isso? Por que eu não posso ser eu? Por que eu não posso gostar disso ou daquilo diferente do que aquilo que as outras pessoas acham que eu devo gostar? Por que aquela mulher que joga bola, que joga muito bem futebol, ela não pode ser reconhecida como um grande jogador de futebol também? Por quê? Porque até então o futebol era tido como esporte masculino, mas agora ele é feminino também. Então vamos abraçar a causa, entendeu? Vamos aceitar e vamos nos adaptar a um novo contexto. Vamos dar liberdade para que as pessoas sejam aquilo que de fato elas são. Elas estão cocriando, elas estão fazendo, transmitindo para todo esse ecossistema em que elas estão inseridas, quem de fato elas são e o que é permitido. Tudo é permitido, porque nós somos um universo. Você é um universo, eu sou um universo, e cada um é um. E que a gente se junta, a gente faz parte de todo um contexto. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não, eu não combino com essa pessoa, eu não combino com aquela. São tribos diferentes, mas todo mundo pode viver em conjunto, respeitando cada um, respeitando o outro, entendeu? Então, eu acho que, assim, é um universo. São tantas possibilidades para se falar de ESG, são tantas possibilidades para se falar de mudanças no nosso planeta, que, assim, nossa, isso aqui dá papo, assim, eu acho que pro ano inteiro. Dá, sem dúvida. Mas o que você falou me lembra muito o que a gente tinha comentado sobre de dentro para fora, né? A gente tinha falado no contexto de uma empresa ou de um clube, da mudança que tem que ser feita de dentro para fora. Agora, quando eu ouço te falar, eu penso dentro para fora no sentido da consciência e de viver uma vida de forma refletida, transformando essa consciência em escolhas e em práticas, tanto práticas de consumo quanto estilo de vida mesmo, e como isso impacta o planeta e como isso impacta a sociedade. Eu acho que essa discussão do Planeta ESG passa pela reflexão do meu impacto como pessoa na minha rede de relações, na cidade que eu habito. Exatamente. Começa aqui dentro, entendeu? E aí vai para o meu relacionamento com você, depois o nosso dentro do nosso social, e aí vai. Por quê? Porque é o efeito dominó, é o efeito cascata. Entendendo que a gente não controla todas as variáveis que, em última análise, vão definir um desfecho, mas algumas variáveis a gente controla. Por exemplo, eu controlo que marca eu compro, eu controlo que alimento eu escolho, como eu descarto o meu lixo, como eu interajo com as pessoas. Essas variáveis que eu consigo controlar, essas são minha responsabilidade pensar, refletir. Porque todas as escolhas que a gente faz são formas de viver os nossos valores. Exatamente. Nossa, Dani, que papo delicioso. Ô, chefe, quanto tempo a gente ainda tem? 5 minutos? Então, eu vou guardar esses 5 minutos porque eu quero te fazer uma pergunta, tá? Ótimo. E eu quero que
assim, você seja sincera. Antes disso, deixa eu perguntar. A Avon, ela tem também um processo eu não sei, reciclagem. Como é que funciona a parte de sustentabilidade da Avon? Que eu acho é uma coisa interessante, até que eu queria já ter te perguntado, mas vamos aproveitar para a gente falar sobre isso daqui agora. Claro. A Avon é uma empresa que se orgulha de ter sido a primeira grande indústria cosmética a banir testes em animais no mundo. Sério? E, sim, foi a primeira. E os padrões, inclusive, de certificação, de não crueldade com os animais, foram se tornando cada vez mais restritivos com o passar dos anos. E esse ano a Avon conseguiu o certificado do Lip Bunny, que é o certificado mais rigoroso que atesta a não crueldade com os animais. A Avon hoje é uma marca que faz parte do grupo Natura & Co, que, como você sabe, é uma inspiração e uma referência, não só na indústria cosmética, mas na indústria e no mundo dos negócios, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? A Natura estabeleceu, acho que, um novo patamar de atuação ética e de integração da sustentabilidade à lógica dos negócios. Então, a Avon está agora na jornada de se certificar como uma empresa B, e está revendo todos os seus processos, toda a sua cadeia de fornecimento e produção para alcançar essa certificação em breve como membro do grupo Natura & Co. Vale dizer que a Natura já é uma empresa B há alguns anos. E o que é empresa B? Empresa B é uma empresa que recebe uma certificação externa pelas suas práticas socioambientais e de governança. É um parâmetro de excelência nas práticas de sustentabilidade. Mas é muito bacana. Eu não sabia disso. Eu sabia da Natura, né? Mas Sim, da Avon sim. eu não sabia. E assim, eu não uso nenhum tipo de cosmético que é testado em animais. Então, é bom saber isso da Avon também. E aí, gente, se vocês não sabiam disso, mulherada, se vocês não têm esse conhecimento, agora vocês já sabem que a Avon não testa nada em animaizinhos, que eu recomendo. Então, que eu recomendo o quê? Usar produtos que não sejam testados em animais. Coitadinho, os bichos não tem nada a ver com isso, né? Sim. Era uma prática anterior, por quê? Porque você precisava testar em algum tipo de pele, né? Sim, mas hoje em dia não é necessário mais. Existem testes alternativos que não usam sacrificam animais, os bichinhos. exatamente. Aí nem me fala porque me parte o coração. Nossa, me dói. E por falar em sustentabilidade, bom, eu não sei se eu te pergunto primeiro, mas eu acho que eu vou te perguntar primeiro. Como é que você enxerga ou o que você espera do nosso planeta em 2030? Jaqueline, eu espero que nós, como sociedade, cada vez mais possamos atuar de forma colaborativa. E aqui eu quero explicar um pouquinho. Eu acho que qualquer transformação sistêmica, seja na área ambiental, seja na área social, depende da colaboração entre diferentes setores, diferentes instituições da nossa sociedade. Sem esse espírito de colaboração, a gente não consegue avançar na velocidade que a gente precisa. E isso não é tão óbvio. Parece uma coisa óbvia, né? Quando eu estou falando, então por que todo mundo não colabora? Mas acontece que nós estamos inseridos em um regime político e econômico pautado pela competição. Afinal de contas, o livre mercado, e é bom que a gente tenha livre mercado, não é uma crítica ao livre mercado, mas ele é uma arena de competição pela riqueza. De forma análoga, a democracia, e é bom e necessário que estejamos num regime democrático, mas é uma arena também bem mediada, mas uma arena de competição pelo poder. Ou seja, tanto na esfera do poder político quanto na esfera do poder econômico, nós somos condicionados pela lógica da competição. E nessa lógica da competição, é como se para eu ganhar você tivesse que perder. É o que a gente chama às vezes de jogo de soma zero. Quer dizer, eu ganho 2, você perde 2. Eu comecei com 4 aqui, te dei 2, fiquei com 2 a menos. Então, é uma lógica de competição. Quando a gente toma consciência de que, para promover uma mudança sistêmica, a gente precisa investir em bens sociais, que, ao contrário dos bens materiais,
não seguem a lógica da escassez e da competição, porque os bens sociais, eles se multiplicam à medida em que a gente partilha. Estou falando de coisas como confiança, respeito, amizade. O que a gente faz na colisão, né? Eu te ensino o que eu aprendi, você me conta o que você aprendeu, eu te ofereço o serviço da Ângela, você divulga o serviço da Ângela. Quanto mais a gente partilha, mais a gente multiplica. Pois bem, é assim que eu acredito que a gente deve prosseguir para conseguir as transformações sistêmicas no tempo que a gente precisa. Sem isso, a gente não vai conseguir. E é extremamente difícil, porque a gente vive numa sociedade fraturada. Há algumas décadas atrás, todo mundo vestia a camisa do Brasil na Copa do Mundo e não havia divisão sobre o que significava a camisa do Brasil. Hoje, como nação, a gente às vezes não consegue nem concordar sobre o que significa aquela camisa da seleção. Então, a gente está não só num ambiente de competição econômica e competição pelo poder, mas num momento histórico de guerra cultural. E a gente precisa conseguir ir além dessas disputas culturais, olharmos aquilo que a gente tem em comum, a nossa humanidade comum, e a partir dessa humanidade comum, dos valores sociais, desenvolver um senso, um sentimento compartilhado de responsabilidade pelo bem comum. Você está vendo que o que você está me falando é o princípio lá da pré-história, do escambo, da troca? É a troca. O que você está falando para mim é a troca. A gente está falando de trocar valores. Por quê? Porque esses valores eles ficaram distorcidos ao longo do tempo, pela competitividade. Então, quando você começa a falar assim, hoje a grande moeda é a troca de valores, eu te respeito, você me respeita, eu te dou, você me dá também, eu te dou 2, você me dá 2, eu não te dou nada, você não me dá nada. Não tem ninguém querendo ganhar em cima de ninguém, não existe uma vantagem, querendo ganhar vantagem. Hoje está fora de moda aquela pessoa que está passando a perna no outro e que está querendo se dar bem, está querendo roubar o cargo. Sabe, tá feio isso, ficou feio, porque ficou uma coisa muito escancarada. Hoje, o que é bonito é você ser transparente, você ser ético. E aí volta-se o quê? Aquela coisa que a gente tinha lá atrás, que era o respeito mútuo, porque isso já se foi um tempo. Eu acho que a competitividade, ela veio para distorcer e para intoxicar muito a sociedade. Mas eu acho que esses valores, eles estão sendo recobrados através dessas... Acho que a competitividade tem o seu valor dentro de determinado contexto. Por exemplo, no contexto esportivo, a competição faz com que a gente busque a excelência e faça aflorar o nosso maior potencial. Existem, portanto, arenas e espaços em que a competitividade deve ser o nome do jogo. Mas existem espaços, e quando a gente fala de planeta ESG, a gente precisa encontrar esses espaços em que a lógica da colaboração é a única lógica possível para transformar os aprendizados em práticas sustentáveis e escaláveis para que a gente consiga avançar rapidamente na direção das soluções que a gente precisa. Eu estava assistindo uma palestra do Mauro Silva, que é o nosso vice-presidente da Federação Paulista, e ele estava falando exatamente sobre isso, da competitividade. É muito legal você ter os times competindo dentro das arenas, mas fora das arenas, esses clubes, eles têm que ser amigos, eles têm que interagir uns com os outros, eles têm que ser companheiros, eles têm que ser solidários. Exato. A competição tem que existir só dentro da arena. Exato. Alguém vai ganhar, alguém vai perder, quando vai terminar empatado, mas enfim, mas houve uma competição. Isso. E as competições, elas existem desde sempre, Sim. né? Mas é importante a gente validar que essa competição, ela tem que ficar dentro daquele aspecto, daquele espaço, Exato. sabe? E não dentro não levar isso para o relacionamento interpessoal. Exato, para todas as esferas da Exato. vida, né? Reconhecer essa sabedoria de reconhecer aonde a regra do jogo é a competição, aonde a regra do jogo, o nome do jogo é colaboração. E quando se fala em planeta ESG, quando se fala em sustentabilidade, eu acredito piamente que o nome do jogo é colaboração. Legal. Então é isso que você vê, um país com mais, 2030, com mais colaboração, com mais participação, com mais inclusão. Coalizão, com mais movimentos multi-stakeholder. Você acredita inovadores. que até lá a gente vai conseguir? Eu acredito, porque eu acredito que é o único caminho viável.
Se Deus quiser. Eu trouxe um presente para você para falar sustentabilidade. Obrigada. Você sabe que eu faço acessório, né? Então, Sim. eu acho que você não sabia. Eu acho que você já tinha me falado, Jaqueline. Então, eu tô na vibe da sustentabilidade, né? Aham. Então, eu criei toda uma linha que se chama linha carbono. Gente, tô fazendo propaganda, mas não é propaganda não, tá bom? É um presente mesmo. Ah, obrigada, E que eu Jaqueline. faço Quanta colares gentileza. com retalhos de madeira. Então, eu trabalho lindo. esses retalhos de madeira. Obrigada. Porque vai pro lixo? Não vai pro lixo. Eu vou transformar isso daqui em uma lindo. peça. Então, abre, olha, a mostra pro pessoal ver se circularidade, você claro. gosta. Porque eu acho que tudo a gente pode transformar. Transformar lixo em luxo. Ai, que E lindo. é uma coisa assim que... E combina com a minha roupa. Espero que combine com você. Obrigada, é claro. Porque eu acho que a gente pode transformar a sociedade, a gente pode transformar o contexto, a gente pode transformar tudo. Desde que a gente queira, mas isso tem que vir de dentro para fora. Se vem de dentro para fora, as pessoas no seu entorno, elas começam a perceber que sim, existe uma mudança. E como é que isso vai ser feito? Como é que eu vou administrar isso? Né? Faz parte de Olha mim. que lindo, olha que lindo. Muito obrigada, Jaqueline, por compartilhar seus múltiplos talentos comigo. Sou uma mulher muito obrigada. multifacetada. Muito. É isso, a gente transforma. Não tem jeito da gente passar por esse mundo sem transformar alguma coisa. A gente transforma para o bem ou para o mal. A minha sugestão é que a gente o faça de forma consciente, da forma mais consciente possível, para que a nossa passagem deixe sementes de luz, sementes de vida, e que a gente faça isso em todas as nossas escolhas. Muito obrigada. Amei ter você aqui comigo. Obrigada pelo convite, obrigada pela sua iniciativa. Obrigada. Gente, então eu espero vocês no nosso próximo episódio de Planeta ESG.